É sempre bom a gente parar para ouvir o Senhor, ouvir a voz dEle. E eu quero então te convidar a abrir a Bíblia, sua Bíblia Sagrada, aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 23. E a palavra do Rei nos diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Verso 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa palavra é uma palavra para a gente crescer. Quando eu li esse texto, estava lendo, meditando, e são alguns passos que nos fazem crescer, nos levam a essa motivação de crescimento. Por quê? Muitos de nós pensamos que a vida cristã é essa, só vem pelos acréscimos de Deus. Não, o crescimento para o crente, ele tem que ser algo muito, muito, muito natural. E amadurecer em Cristo também faz parte, porque as dificuldades vêm, as lutas vêm, e como lidar com isso? Às vezes nos comportamos, a própria Bíblia Sagrada nos fala que estamos como que crianças, ainda precisando daquele leitinho espiritual, daquela comidinha básica espiritual, mas não, é hora de desenvolver o nosso corpo, assim como o corpo de uma criança vai amadurecendo. Um bebê até 6 meses só precisa do leite da mãe. 6 meses em diante, as outras comidas passam a ser adicionadas ali à sua dieta. Por quê? Se fosse dar para ele antes, o seu próprio intestino não suportaria, teria muito problema. Então, assim como nós também. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é isso: alegrem-se sempre. E alegrar sempre não é simplesmente ignorar os problemas da vida e viver alheio a uma situação para você não ter estresse. Absolutamente. A alegria, ele tem que ser um estado de vida de todos nós. Você que qualquer coisinha está se abalando, né? A gente sabe que o mal do século XX foi a depressão. Por quê? Porque nós não estamos acostumados às frustrações, nós queremos tudo muito fácil. Então, quando nós temos uma negativa, quando nós temos que esperar, quando nós deixamos essa ansiedade tomar conta, a primeira coisa que nos bate à porta é a tristeza. E para todos nós, a felicidade, ela tem que ser como a nossa roupa, é o nosso próprio estilo de vida. Assim então, nós vamos ver, para que mantenhamos a alegria, o verso 17 já nos ensina algo muito importante: orar sempre. Algo que eu aprendo com esse texto é exatamente que orar sempre não é só dizer o amém ao final de uma oração, como se a gente estivesse desligando o telefone com Deus. Não é assim que a gente faz quando a gente está com alguém no telefone? Ó, fulano, então, um grande abraço, Deus te abençoe, tchau. Desliga. Não, a oração é um estado e o amém não é o ponto final dessa oração, não é a sua licença para poder parar de pensar junto com Deus. Sempre me disseram que orar é falar com Deus, mas eu às vezes penso que oração é pensar e agir junto com Deus também. E isso tem que ser um estilo de vida, é estar aqui, tá pensando, Deus, me ajuda a fazer esse programa. Pai, abençoa a Carol, Pai, abençoa o telespectador, Deus, que essa entrevista, ela mude a história. É o tempo todo a gente pedindo ali a intervenção de Deus, pensando o que Ele nos direcionaria naquele momento. E aí, o terceiro ponto, sempre dar graças em tudo. Para que a gente seja abençoado, o nosso coração, ele tem que ser grato. E quando nós agradecemos a Deus,
até pelos motivos de dificuldades, é quando a gente entrega de fato o senhorio de todas as coisas para Deus. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando a gente está chateado, a gente fica praguejando, é como se a gente dissesse: Deus, o Senhor não é poderoso para resolver o meu problema. E isso mostra um coração descontente. E algo que eu sempre observo na minha vida é aquilo que mais concorre com Deus em nós, dentro de nós, é um negócio chamado descontentamento. Estamos descontentes com o modelo do nosso celular, estamos descontentes com o modelo do nosso carro, estamos descontentes com a decoração da nossa casa, estamos descontentes porque o nosso cônjuge não saiu conosco. Nós somos descontentes por um tantão de coisas, mas aqui a Bíblia nos ensina que a gente precisa o quê? Deem graças a Deus o tempo todo. Outra coisa, não apagueis o Espírito. Reavivar essa chama do Espírito, porque ele é fogo, mas água apaga o fogo. A sua frieza emocional pode estar apagando o Espírito em você. E para apagar, uma vez já foi aceso. Concorda? Então o Espírito Santo já foi aceso na sua vida. Procure manter essa chama bem acesa. A isso tudo com esses itens anteriores. A alegria, o contentamento, a oração. É isso que fará com que o Espírito Santo ele mantenha-se aceso, vivo na sua própria vida. E aí, no verso 20, vai nos ensinar que nós devemos aprender sempre. Aprender sempre, para quê? Para a gente saber o que está à volta, para nos dar um nível de consciência, um nível de lucidez. Eu não consigo imaginar, conceber uma pessoa que teve uma passagem com Cristo, uma experiência com Cristo, mas não consegue, não gosta de ir à igreja, não gosta de estar com os irmãos. Homens sempre vão errar, homens sempre vão nos ensinar algumas coisas erradas. Pastores nos ensinarão algumas coisas equivocadas. Mas nós temos que saber que a palavra nos direciona a conferir aqui, como diz no verso 21, a examinar as Escrituras, a reter tudo, ouvir tudo, mas reter aquilo que é bom. Seja maduro. Isso aqui são passos para você amadurecer na fé, examinar as Escrituras, questionar sim a profecia. Esquece do profeta. Talvez seja a menor parte, e de fato é, porque a maior parte é a profecia, a palavra de Deus, que é magnificada junto ao nome dele. Então, se você passou por uma experiência onde alguém te falou algo errado e hoje você não se alegra, não ora, não está aprendendo, é porque você inverteu, passou o carro na frente dos bois. Você questionou o profeta e não questionou a profecia. Porque tem muita profecia que vem, é como se fosse um carinho emocional, um carinho na nossa alma. É um apelo almático para todos nós. E tem muita gente querendo viver desses apelos almáticos, aquilo que satisfaz a alma. Não, nós precisamos acender o Espírito em nós. Esse Espírito recriado em Deus, o nosso Espírito estava morto, veio Cristo e acendeu. Então precisamos mantê-lo aceso. E aqui a palavra no verso 22 nos ensina: fugir de toda a forma de mal. Abstende-vos de toda forma de mal, em outras traduções. Muitas vezes as pessoas colocam em nós, cristãos, esse peso de um compromisso, de um testemunho, de uma seriedade, porque eles conseguem esperar em nós, os que creem em Cristo, algo diferente do que é o comum. Então, cuidado com o seu procedimento. Muitas vezes nos associamos às pessoas, talvez não fazemos o que elas fazem, mas muitas vezes somos classificados por estarmos juntos. Então, cuidado com quem você se associa. Muitas vezes queremos influenciar, mas acabamos sendo influenciados. Muitas vezes, algumas pessoas vão trazer ali o seu jeito, o seu hábito, o seu modo de falar. Uma pessoa que fala muito palavrão, talvez não seja do seu hábito falar palavrão,
mas por você conviver com aquela pessoa que fala muito palavrão, num momento de raiva, talvez o seu primeiro escape seja o palavrão e não a glória a Deus. Fugir da aparência do mal não quer dizer que é o mal em si, mas é a forma como ele se manifesta. Então, onde há fumaça, há fogo. Por isso, quando vivemos esses princípios aqui estabelecidos, nós vamos alcançar um nível de maturidade na fé diferente. Seremos capazes de crescer. Nós cresceremos sim. E aí não vai ser qualquer comidinha que vai nos satisfazer, não vai ser qualquer palavrinha que vai nos encantar. Não. O nosso nível de lucidez, ele tem que ser muito diferente. Por isso, Deus te chama, Deus nos chama a essa maturidade. E é para crescer que nós deixamos esse texto com você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.